Queridos, que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês, em nome de Jesus. Hoje, dia 31 de dezembro de 2020, às 23 horas, a 1 hora da transição para o ano 2021. Eu quero aproveitar este momento, aproveitar esta última hora para compartilhar com todos vocês a nossa última mensagem deste ano. Você que está me assistindo, abra comigo a sua Bíblia. Nós vamos meditar um texto conhecido. Nós vamos analisar um pouco daquilo que foi a vida do jovem Timóteo. Nós vamos meditar no texto que Paulo escreve aos Filipenses. Nós vamos ler o capítulo 2. Nós vamos ler o versículo 20, 21 e 22. Filipenses capítulo 2, no versículo 20, 21 e 22. Diz assim a palavra de Deus: porque não tenho ninguém com esse mesmo sentimento e que se preocupe tão sinceramente por vocês. Todos os outros buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Quanto a Timóteo, vocês conhecem o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como um filho que trabalha ao lado do Pai. Queridos, este texto então, ele é centrado em Timóteo, no jovem Timóteo. Paulo, ele está então aqui falando do seu jovem filho na fé, Timóteo, seu amigo e grande confidente, seu cooperador, seu colaborador, seu companheiro de viagens, amigo fiel e verdadeiro filho espiritual. Ele conheceu Paulo na primeira viagem missionária do apóstolo. Nós podemos ver isso em Atos, capítulo 16, do versículo 1 ao 3. O jovem Timóteo, ele se tornaria um grande companheiro do apóstolo Paulo, alguém que cooperaria em várias das suas cartas. Talvez o jovem Timóteo, ele tenha sido o mais próximo, o mais íntimo e o mais confidente do apóstolo Paulo. Ele se tornou então companheiro da segunda e terceira viagem do apóstolo Paulo. Juntos viajaram da Ásia para a Europa. Juntos visitaram Filipos, Tessalônica e Bereia. Por um tempo eles se separaram, mas Timóteo ele se reuniu com Paulo em Atenas, de onde regressou com uma mensagem para os Tessalonicenses, para depois reencontrar-se com o apóstolo Paulo em Corinto. Mais adiante, seguiram em direção ao Oriente e completaram então a viagem missionária em Jerusalém e em Antioquia. Na terceira viagem missionária, mais ou menos no ano 54 a 57 depois de Cristo, Timóteo ele acompanhou o apóstolo Paulo e juntos passaram então 3 anos na cidade de Éfeso. Durante esse período, Timóteo ele seria então enviado em uma difícil missão para Corinto. Logo depois do seu regresso, ele visitou a Grécia com o próprio apóstolo Paulo e fez parte do grupo que seguiu com o apóstolo para a última vez em Jerusalém, onde, por fim,
o apóstolo Paulo seria preso pela sua primeira vez. Durante os anos do encarceramento de Paulo, Timóteo ele se encontrou com Paulo em Roma. Depois da sua libertação da sua primeira prisão, ele foi então com Paulo para a Ásia e ali ele seria deixado à frente da igreja de Éfeso. Não muito tempo depois, ele recebeu a primeira carta do apóstolo Paulo, 1 Timóteo. Quando Paulo ele já estava preso, então agora pela sua segunda vez em Roma, às vésperas do seu martírio, ele recebeu então agora a segunda carta do apóstolo, com um forte apelo para que Timóteo fosse vê-lo imediatamente a Roma. Então, queridos, de facto, Timóteo, ele é um exemplo bíblico. Ele é uma referência bíblica. Alguém que, desde o princípio que as Escrituras vêm falando dele, que sempre nos apresentam um jovem bastante respeitado, um jovem íntegro, um jovem honesto, um jovem reto, um jovem que tinha um bom testemunho. O jovem que o próprio apóstolo Paulo decidiu investir na sua vida e o qual vai ser então, com certeza, de todos os seus cooperadores, o mais fiel, o mais próximo, o mais íntimo e, com certeza, o mais útil de todos. Paulo, quando falava de Timóteo, nós vemos um amor de pai para filho. Nós vemos, de facto, um grande carinho e afeto do apóstolo para seu discípulo, do apóstolo para o seu filho na fé, o qual chamava filho na fé, o qual chamava então um filho obediente, um filho fiel no ministério. Apesar de Timóteo ser filho de um pai grego, ele também era filho de uma mulher judia chamada Eunice e a sua avó chamava-se Lloyd. Estas foram e exerceram então um papel preponderante no seu desenvolvimento religioso. Porém, a sua conversão ao cristianismo com certeza se deu através do ministério do apóstolo Paulo na sua primeira viagem missionária. Por isso mesmo o apóstolo o chamava de filho na fé. Então, este jovem, ele se tornaria um homem influente, um homem maduro, um homem espiritual, um homem consagrado ao ministério, um cooperador, um mensageiro do próprio apóstolo Paulo para as igrejas locais. Alguém que tinha um caráter provado, um caráter aprovado, alguém que cuidava dos interesses de Cristo, alguém que cuidava da igreja de Cristo. Timóteo, ele era um homem que cuidava dos interesses dos outros. Olha o que diz Filipenses capítulo 2, versículo 20. Filipenses capítulo 2, versículo 20 da parte B. Porque não tenho ninguém com esse mesmo sentimento e que se preocupe tão sinceramente por vocês. Então, Timóteo, ele aprendeu com o próprio apóstolo Paulo a buscar os interesses dos outros. Olha o que diz Filipenses capítulo 2, versículo 4. Filipenses capítulo 2, versículo 4, olha o que diz. Não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Timóteo, então, ele seguiu o princípio que foi exemplificado pelo próprio Cristo. Olha Filipenses capítulo 2, versículo 5. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. E Timóteo também seguiu, então, o próprio
exemplo do próprio apóstolo Paulo. Olha o que diz Filipenses capítulo 2, versículo 17. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido como libação sobre o sacrifício e serviço da fé que vocês têm, fico contente e me alegro com todos vocês. Então, nós vemos que Timóteo, ele não viveu para si próprio. O centro da sua atenção não estava nele próprio, mas sim dos outros, no seu próximo, na igreja de Deus. Ele não buscava riqueza, ele não buscava promoção pessoal, ele não estava no ministério em busca de vantagens, mas Timóteo, ele tinha um alvo. Que alvo é esse, irmão Fábio? Era cuidar dos interesses da igreja. Timóteo era um homem que cuidava dos interesses de Cristo. Olha Filipenses capítulo 2, versículo 21. Todos os outros buscavam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Quanto a Timóteo, vocês conhecem o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como um filho que trabalha ao lado do Pai. Com isto, é fácil entender que só existem dois estilos de vida. Viver para si mesmo, Filipenses capítulo 2, versículo 21. Todos os outros buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Ou então viver para Cristo. Filipenses capítulo 1, versículo 21, olha o que vai dizer. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, queridos, ou nós estamos em Filipenses capítulo 1, versículo 21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é o lucro, ou estamos em Filipenses capítulo 2, versículo 21, que diz, porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. E Timóteo, ele é um ótimo exemplo disso. Ele escolheu a melhor parte. Timóteo, ele queria cuidar dos interesses de Cristo e não dos seus próprios interesses. A sua vida, ela estava centrada em Cristo. A sua vida, ela estava centrada nos irmãos e não em seu eu, e não no seu ego, e não no seu orgulho. Timóteo, de facto, ele foi um exemplo de caráter aprovado. Alguém que trabalhou incansavelmente com Paulo e que continuou essa obra após o martírio do próprio apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele fechou as cortinas do seu ministério quando ele foi executado em Roma, mais ou menos ali no ano 67 depois de Cristo. Timóteo, porém, ele continuaria o seu trabalho, o seu ofício como pastor na igreja de Éfeso. Segundo a tradição eclesiástica, Timóteo ele foi bispo de Éfeso e sofreria o martírio no ano 97 depois de Cristo sobre o imperador Nerva. Ao mesmo tempo, Timóteo, ele nos deixa um legado gigantesco daquilo que é um obreiro aprovado, daquilo que é um obreiro fiel, santo, íntegro, honesto, comprometido para com Deus, comprometido para com o seu reino, comprometido para com a sua doutrina, comprometido para com as suas escrituras, o qual desempenhou o seu papel como líder, como pastor, como servo e como discípulo. É interessante nós notarmos ou nós olharmos para os exemplos que as escrituras nos dão e entender quem eram estes homens.
Como eram estes homens? Como era a vida deles? Qual era então o foco deles, o objetivo deles, o propósito das suas vidas, as suas posturas, a sua identidade, o caráter que estes homens tinham? De facto, é lamentável, queridos, que muitos líderes religiosos, os quais se apresentam como grandes, como profetas, como líderes, como os maiores, homens que de facto são famosos, homens que de facto têm a mídia aos seus pés, homens que de facto têm as redes sociais aos seus pés, multidões que os seguem, homens reconhecidos, famosos, ricos, que se declaram grandes, que se declaram profetas, que se declaram eloquentes. Porém, esses mesmos são anões no caráter, anões no testemunho, que comprometem claramente a veracidade das Escrituras, que têm comprometido o Evangelho de Cristo, que têm profanado da graça e vendendo essa graça de forma avassaladora. Vivemos de facto uma crise avassaladora de integridade, de honestidade, de simplicidade, de santidade e de retidão. Nós precisamos urgentemente em nossos dias de homens íntegros, de homens provados, de homens irrepreensíveis, santos, piedosos, tementes, homens comprometidos com a verdade, homens comprometidos com a doutrina, com os atributos de Deus, que vão ser então modelo, exemplos para um povo, para uma cidade, para uma nação, para uma comunidade, para uma assembleia. E Timóteo era um homem assim. Timóteo era um homem assim. Timóteo, ele é digno de nota, ele é digno de estar escrito no livro da Bíblia, ele é digno de o seu nome ser chamado aqui da Bíblia de fiel, de obediente, de um jovem irrepreensível, o qual serviu o Evangelho, o qual serviu o ministério do próprio apóstolo Paulo, o qual serviu a Cristo, o qual serviu o ministério que lhe foi confiado de maneira irrepreensível, de maneira bem-aventurada. Portanto, queridos, diante de tudo isto, é o momento de nós refletirmos sobre a nossa postura cristã, sobre a nossa cristandade, sobre o nosso cristianismo, sobre a nossa condição ou sobre o nosso estado, sobre a nossa vida, sobre este ano que está acabando e olhando já para o ano de 2021. Mais um ano se passou. Mais um ano se foi e nós precisamos refletir. E nós precisamos refletir. E este é o momento propício. Este é o momento de nós refletirmos sobre a nossa postura quanto a Deus, quanto à Igreja de Cristo, quanto à nossa igreja local, quanto à nossa posição perante o Evangelho, quanto à nossa posição perante os pecadores, perante os perdidos, perante os ímpios, quanto aos nossos irmãos, quanto ao pecado, quanto à prostituição, quanto à imoralidade, quanto ao mundo, quanto à santificação, à palavra de Deus, à oração, quanto aos dons e talentos que o Senhor nos tem concedido. Meu querido irmão, minha querida irmã, meu querido ouvinte, este não é o momento de vocês
elaborarem uma lista numerosa de alvos a conquistar do ano de 2021. Não, 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 não. Nada disso. Mas é sim o momento de você refletir quem você é diante de Deus. Quem você é diante de Cristo. Quem você é e quem sou eu diante do Evangelho de Cristo. Quem você é diante do mundo, diante da multidão, diante das pessoas, diante do seu próximo. Veja bem, em nome de Jesus, veja, o seu alvo, o seu foco, o seu propósito, a sua vida, ela não pode estar centrada em adquirir, em ter, em conquistar, em lucrar, mas sim em Deus. Mas sim em estar em Deus, em viver para agradar a Deus, em viver para obedecer a Deus, em viver para a vontade de Deus, em ser aquilo que Deus quer que você seja, em viver então neste novo ano de 2021 que vai entrar na presença de Deus, na vontade de Deus, nos planos e nos propósitos de Deus, em ser, em viver numa posição de servo, independentemente da sua posição eclesiástica, independentemente se você é pastor ou não, independentemente se você tem um cargo ou uma identidade ou uma posição ou exerce essa posição, nada disso interessa. Imaginamos que você tem uma posição, exerce essa posição, porém exerce de maneira errada. Então você está sacrificando, você está pecando contra Deus e você está completamente reprovado, errado. Então você precisa parar, refletir e examinar a sua vida primeiramente. Não viva por viver. Viva com um propósito bem definido. Viva para buscar e para viver primeiramente em Deus. Para ser de facto um discípulo. Alguém que será de facto referência, modelo, exemplo para as pessoas, para a sua cidade, para a sua nação. Se for necessário, mude os seus hábitos. Se for necessário, mude a sua postura. Se for necessário, mude o seu estilo de vida. Mude a sua maneira de pensar. Mude a sua maneira de agir. Mude a sua maneira de falar. Mude os seus relacionamentos se for necessário. Abandone tudo aquilo que lhe leva para longe de Deus. Tudo aquilo que lhe tira da presença de Deus. Tudo aquilo que lhe leva a viver em contramão. Aquilo que lhe tira a sensibilidade para com as coisas espirituais, para com as coisas concernentes ao reino e à vontade de Deus. Ah, meu querido e minha querida, meu irmão e minha irmã, que vocês possam descobrir o valor, o peso, a influência, o amor, o desejo, o interesse pelas coisas de Deus, que vocês possam descobrir um lugar onde vocês devem permanecer para todo sempre. É um lugar de reverência, de zelo, de temor e tremor. É um lugar de quebrantamento, é um lugar de contrição. É um lugar onde o nosso eu, o nosso ego, a nossa vida, ela perde o
peso, a influência, e nascem então novas vontades, novos desejos, novos conceitos, novos valores e princípios fundamentados na Bíblia, fundamentados nas Escrituras, que farão sim de nós homens e mulheres de Deus. Abra mão da sua vida, abra mão da sua existência, não corra mais, não fuja mais, não viva mais, nem busque mais coisas fúteis, coisas inúteis, não gasta a sua vida inutilmente, não gasta a sua vida, as suas forças, os seus talentos, os seus dons em prol de coisas passageiras que não têm nenhum valor e peso eterno. Este deve ser o seu único desejo, o seu único anseio, o seu único foco, o seu único propósito, ou melhor, o propósito central desse próximo ano que vai se iniciar daqui a alguns instantes pela misericórdia de Deus. Esse é o meu desejo, esse é o meu anseio, esse é o meu propósito definido, essa é a minha motivação, esse é o meu desafio para o ano de 2021. E por isso, nesta noite, neste momento, neste dia, eu lhe encorajo, em nome de Jesus, a junto comigo, nos colocarmos na posição, nos colocarmos em sentido como soldados e declarar continência ao nosso Rei, continência ao nosso Senhor, em declararmos como Isaías declarou: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, estou aqui. Assim como o Senhor Jesus disse que a seara é grande, mas poucos são os obreiros, rogai ao dono da seara para que ele envie trabalhadores, para que ele envie obreiros. Porque não nós nos colocarmos nessa condição, porque não nos colocarmos nesta condição: Senhor, envia-me a mim, eu quero ser esse obreiro, eu quero ser esse trabalhador, eu quero ser esse ceifeiro da última hora. Faça isso, viva assim, olhe, observe, estude, procure absorver, procure reter, se apropriar, se moldar nas Escrituras. Decore, memorize, cite, grave, peça a Deus sabedoria, iluminação, entendimento, discernimento e inspiração para que você possa crescer no conhecimento e na graça, e ao mesmo tempo ore para aplicar tudo isso na prática, exercendo todos os ensinamentos no dia a dia, vivendo piedosamente, orando a palavra, orando as Escrituras, cantando as Escrituras, citando as Escrituras, usando as Escrituras, sendo cada vez mais moldado à imagem e semelhança de Cristo. Vamos, em nome de Jesus, seguir isso. Vamos, em nome de Jesus, buscar isso. Vamos nos comprometer e ser cada vez mais responsáveis e ser cada vez mais maduros, ser cada vez mais retos na presença de Deus. Em nome de Jesus. Que o Senhor nos conceda graça e o seu favor, e oxalá que nós possamos ser esses homens e mulheres que não fomos no ano 2020, ou que talvez nunca viemos a ser. Que nós possamos ser homens e mulheres diferentes, homens e mulheres transformados, homens e mulheres que não se conformam com o mundo, que não se conformam com o pecado, que não se conformam com uma vida miserável, com uma vida medíocre, com uma vida religiosa, mas homens e mulheres que vivem ou que vivam intensamente em prol de Cristo, que vivam intensamente em prol do Evangelho, que vivam intensamente para obedecer a esse Rei, a esse reino, a esse governo, a esse senhorio.
que nós possamos ser esses homens e essas mulheres bíblicos, santos e irrepreensíveis em nome de Jesus. Que venha o ano 2021, que o Espírito Santo Ele nos guie, Ele nos conduza, Ele faça resplandecer a sua glória sobre as nossas vidas e que nós possamos, de facto, estar preparados para aquilo que aí vem. Amém? Deus abençoe a sua vida. Que você possa começar este ano, este momento, na presença de Deus, se derramando, se quebrantando, se constrangendo, chorando, reconhecendo a sua miséria, o seu pecado, a sua situação, a perdição da humanidade, a perdição dos homens, a perdição do mundo, o estado de calamidade. Em nome de Jesus, que você e eu possamos ter influência, exercer influência, ter um papel importante e preponderante na vida de pessoas neste ano novo. Em nome de Jesus, Deus abençoe a sua vida poderosamente. Em nome de Jesus. Amém.